Oi meus amores, vim aqui bater um papo rapidão com vocês do vídeo que eu postei anterior. É um vídeo que foi um momento assim, sabe, de desabafo. Sabe assim, quando chega um momento que você, tipo, desmorona e foi tocado naquilo que eu mais amo fazer. Eu liberei aquele vídeo, fosse uma despedida do meu canal do YouTube e tudo. Se não fosse vocês, hoje eu estaria sem meu canal do YouTube, sem meu Instagram. Eu vou explicar um pouco pra vocês, porque assim... poucas pessoas viram, eu liberei, umas 100 pessoas viram. Recebi até um comentário, Michelle, exclui, não dá moral pra essas coisas, não deu gostinho, uma coisa assim, eu não lembro ao certo, tá? Mas eu li todos, eu quero agradecer cada comentário que vocês mandaram pra mim naquele vídeo. Se não fosse vocês, hoje eu estaria sem meu canal do YouTube e sem meu Instagram, porque... eu tava com meu psicológico muito cansado. Michelle, eu sou uma pessoa muito forte pra alguma coisa me derrubar, pra alguma coisa me fazer desistir, assim, sabe? Eu tenho que estar muito cansada. E aquele dia eu tava muito cansada. Só quem tá vivendo aí nessa pandemia, nessa quarentena, sabe o quão difícil as coisas estão. E era um ciclo da minha vida, assim, que eu achei que tinha se fechado. Mas não, sempre, né, tem que ter algo. YouTube e Instagram sempre foi um sonho meu, mas foi tocado naquilo que eu mais amo fazer, sabe? E isso naquele dia me abalou muito, porque eu tava muito cansada. Vem cá, Melissa. Melissa tá ali brincando com a bola dela. Ontem, que foi o vídeo que eu gravei pra vocês ontem, eu não consegui gravar nada pra cá, conversando com vocês, porque era como se tivesse passado um caminhão em cima de mim. Eu tava tentando se reerguer. Eu, Michelle, vocês nunca me viram aqui falando da minha vida, assim, pessoal, sabe, de coisas assim, porque eu nunca gostei disso. Eu sempre quis passar pra vocês felicidade, não tristeza, essas coisas. E sempre passei por muita coisa e nunca quis compartilhar tudo que eu passo pra vocês. E a Michelle, de verdade, eu tento ao máximo não me abater com as coisas, com as pancadas da vida. Eu achei que eu morando pra outra cidade, sabe, eu achei que as coisas iam melhorar bastante, sabe? Mas, como eu falei pra vocês, sempre tem algo. Tá muito em detalhes em questão da minha vida pessoal, mas pra quem viu aquele vídeo já deu a entender, né? Entendeu um pouco das coisas. E aquele dia, gente, foi um dia muito puxado pra mim, que eu tava muito cansada. Eu passei a noite inteirinha. Eu passei a noite inteirinha com a Melissa aqui, ó, no meu braço, porque eu não podia amamentar ela, porque ela ia fazer exame de glicemia. E não podia dar mamar de jeito nenhum pra ela. Então eu passei a noite inteira com ela em pé, balançando aqui. Eu não tinha dormido. Aí quando deu 5 horas da manhã, a gente não tem carro, sabe? Peguei e fui pra outro lado da cidade levar a Melissa pra fazer exame, sabe? E eu já entrei dentro do carro passando mal. Eu tava muito cansada, sabe? Cheguei em casa passando mal, mas tive um momento de felicidade à tarde, os resultados tinham saído, graças a Deus tinha dado bom. Mas assim, o inimigo nunca consegue ver você feliz, né? Sempre tem que usar algo. E foi falado algo, eu recebi uma mensagem, eu troquei meu número, sabe? Eu troquei tudo, assim, pra ver se eu vivia um pouco em paz, sabe? Uma mensagem e tal. De uma pessoa assim que era pra estar ali comigo, me apoiando, torcendo por mim. Esses dias assim eu tava muito desanimada, sabe? Porque eu não tava conseguindo trazer tanto conteúdo pra vocês, porque devido a essa pandemia eu não tô saindo, eu fico mais em casa. Então os vídeos eram mais em casa, abertura de caixa que eu faço uma vez no mês, maquiagem, sabe? E engraçado que toda vez que eu postava um vídeo, a pessoa nem assistia. 2 pessoas nem assistem o vídeo, vão lá e dá dislike. Eu nunca incomodei com isso, nunca, mas era muito estranho. 2 pessoas ir lá e dar dislike, mas pra quem não sabe, isso até ajuda, tá, gente? Dislike não é coisa ruim, dislike faz ajudar, tá? Mas tava muito estranho, porque eu postava, essas 2 pessoas iam lá e negativavam o meu vídeo. Hoje eu sei, assim, quem pode ser. Mas isso não me incomoda, em vista de 2 dislikes pra 100 likes. Ela tava muito cansada, recebeu uma mensagem de pessoas que era pra estar ali torcendo comigo, sabe? Pessoas do meu sangue, falando que eu era motivo de chacota no YouTube, que as pessoas faziam era rir da minha cara, sabe? Curtir os meus vídeos. E eu tava tão cansada psicologicamente, sabe? E foi tocar naquilo que eu mais amo fazer. Era como se tivesse, assim, destruindo o meu sonho, que eu há anos tô aqui tentando, sabe?
tentando, que é uma coisa que eu amo gravar. Gente, eu amo gravar. Eu nunca foquei em dinheiro, nunca foquei em números, eu nunca foquei em ser maior. Pra mim, pegar uma câmera aqui, pra mim é uma felicidade, é um passatempo pra mim, sabe? Pra mim ler comentários de vocês, nem que seja 2 pessoas assistindo. Então é como se jogasse um balde de água fria no meu sonho, sabe? Eu tava tão cansada que eu falei assim, será que as pessoas estão pensando isso de mim? Será que as pessoas não estão gostando do meu conteúdo? Será que as pessoas, assim, não tem coragem de falar pra mim que não tá gostando do meu trabalho? E começou a passar 1000 coisas na minha cabeça. É como se Deus soprasse no meu ouvido e falasse, posta um vídeo agora, que eu vou te mostrar o quanto você é querido, o quanto as pessoas te amam. Se eu não tivesse postado aquele vídeo, gente, eu tinha sumido, eu tinha excluído o meu canal, eu tinha excluído o meu Instagram por essas palavras, porque igual eu falei pra vocês, tem palavras que podem destruir o sonho das pessoas. Eles foram um canal de bênção na minha vida, pra mim estar aqui continuando, sabe? Deus me mostrou o amor de cada uma de vocês. Eu li todos os comentários, tá? Eu não consegui responder todos, mas eu li todos os comentários. Eu recebi, gente, muita mensagem, quase 200 mensagens, tanto aqui como lá no meu Instagram. Foram muitas mensagens, até hoje eu tô recebendo. E foi graças a vocês que eu tô aqui hoje bem, que eu tô aqui. Deus renovou as minhas forças, sabe? Eu recebi tanta mensagem vinda até de pessoas que eu nem sabiam que me seguiam aqui, porque geralmente assiste o vídeo, não é de comentar, só vai lá e deixa seu like e assiste o vídeo. E se eu não tivesse postado aquele vídeo, sabe-se lá, eu estaria sem meu canal, estaria aqui prostrado aqui. Se eu tô incomodando, se algumas pessoas acham que eu sou motivo de chacota aqui no YouTube, é sinal que eu tô no caminho certo, sabe? Se eu tô incomodando, é porque eu estou no caminho certo, tá? Deus me deu essas palavras e eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Algumas pessoas podem curtir da minha cara, pode falar que eu sou motivo de chacota, pode pensar o que for. Mas em vista de 2, 3 pessoas, eu tenho aqui um público que me ama, que gosta do meu trabalho, tá? Eu não vou entrar assim em negócio da minha vida pessoal, tá? Mas vocês já deram a entender. Então assim, hoje eu vivo feliz com a minha família, sabe? Eu moro em outra cidade, já passei por muita coisa na vida e hoje eu tô muito bem. Jesus permitiu assim, Jesus quis assim, entendeu? Um dia, quando eu estiver preparada, assim, eu faço um vídeo contando um pouco da minha história pra vocês, tá bom? Mas enquanto isso eu vou gravando os vídeos normal e passando o meu dia a dia pra vocês. Tudo que vocês vêem no vídeo é a Michelle de verdade, a Michelle que gosta de rosa, a Michelle mãe de 2 meninos. Tudo que vocês vêem no vídeo é verdade. Aqui não tem uma verdade maquiada, sabe? Tudo. Eu sou muito humilde, eu gosto da humildade, eu gosto de pessoas humildes, sabe? Eu nunca quis me sentir assim, a poderosa, sabe? Nunca, nunca, nunca. Eu nunca precisei diminuir uma pessoa pra me sentir a poderosa, sabe? Eu sempre tô ali pra me ajudar as pessoas. E eu acho que é por isso que eu recebo muito ataque. Por quê? Porque quando a gente tem um coração bom, quando a gente ajuda as pessoas, o inimigo ataca muito, tá? E hoje eu, graças a Deus, vivo muito bem. E eu vim descobrir o que é o amor de verdade, assim, depois que eu fui mãe, depois que eu tive as minhas filhas, tá bom? Só isso que eu posso falar pra vocês. No dia que eu se senti bem, no dia que eu se senti preparada, eu compartilho um pouco da minha história pra vocês. Mas eu quero agradecer porque vocês foram um canal de bênção na minha vida, tá bom? E isso, graças a Deus, passou, tô renovada e amanhã tem vídeo novo aí pra vocês, tá bom? Um super beijo. E tchau.